Olá, eu sou o Valdir Sternagel e essa é a Cláudia. Olá, é uma alegria estar aqui e ter conosco também Érica Nakano e também Oswaldo Prado para a gente conversar. Para essa nossa conversa de hoje, nós somos Diálogo de Esperança. Diálogo de Esperança voltou. Está voltando. Voltamos. Como você sabe, esse é o nosso episódio 2 de uma temporada onde nós estamos focando na saúde emocional do líder evangélico. Você que tem acompanhado a jornada do Diálogo de Esperança sabe que por 3 anos a gente caminhou com as lives. Agora nós demos uma parada e estamos voltando. E estamos voltando com videocast, com podcast e temos uma enorme gratidão e uma enorme alegria de você estar com a gente, participar com a gente e que a gente vai... Quanta gente, né, Cláudia? Mas que vamos caminhar por temporadas e nessa primeira temporada focando na saúde emocional do líder evangélico. No episódio 1, nós falamos sobre a importância dessa temática e o quanto é necessário falarmos sobre essa saúde emocional dos líderes evangélicos. Hoje, no episódio 2, nós queremos falar sobre ilusões e realidades, falar sobre liderar, pastorear e se cuidar. E por isso nós temos o privilégio de novo, ter gente tão do coração aí com a gente. Bom, Érica, é uma alegria ter você, já esteve conosco. Vou te apresentar. Érica Nakano é psicóloga, é mestre, doutora em psicologia. E, Érica, eu vou citar aqui algumas áreas de estudo que você tem, né, desde o mestrado, doutorado, mas sempre muito focado na questão da saúde emocional, mental. Um burnout, você tem uma pesquisa em burnout em pastoras e pastores, analisando os níveis de estresse e esgotamento em líderes religiosos. Outra investigação e pesquisa, meditação em protestantes, né, explorando as práticas meditativas em cristãos protestantes. Também estudo na área, estudos, né, em temas relacionados ao estresse, burnout, resiliência e essa ligação com a religiosidade, espiritualidade, saúde mental, que tem tudo a ver, né, Valdir, com a nossa conversa hoje. Atualmente você se dedica ao estudo das práticas meditativas, né, da meditação, das práticas contemplativas no cristianismo. E é mãe da Sofia, casada com o Cazu, e vocês são membros lá da igreja, da IPI, lá no Hub Sorocaba. E Oswaldo também, um amigo aí de longa data. Quando a gente fala longa data, a gente não precisa mencionar quantos anos, né, Oswaldo? Mas amigo de muitos anos aí. O Oswaldo é missionário na CEPAL há 25 anos. É casado com a Cirlei, tem 2 filhos, 4 netas, e juntos, né, você, Oswaldo, e a Cirlei se dedicam na CEPAL ao cuidado integral de missionários transculturais, principalmente. Você tem formação também na área de teologia, missiologia, economia, que muita gente talvez nem saiba, então também tem aí uma experiência no mundo corporativo, foi pastor de igreja local por mais de 20 anos, né, e toda essa experiência aí no campo missionário. Então, com certeza, essa vai ser uma conversa importante, e né? Muito rica, muito rica. E, aliás, eu não sabia que o Oswaldo tem formação também na área de economia, né, Oswaldo? Então, de repente, a gente pode achar um cargo de tesoureiro em alguma organização, em alguma associação para você. Mas eu andei pensando um pouco, escrevendo até um pouco sobre a importância da vocação. Na minha própria vida, a vocação é uma coisa muito sagrada, né? A gente fala assim que Deus chama a gente, né? Deus chama a gente, né? Mas por outro lado também esse chamado de Deus é importante, é tênue, mas de repente também é alguma coisa
digamos, um pouco perigosa, né, que a gente pode usar em diferentes áreas, né? Como é que é essa coisa da vocação, esse chamado de Deus? Como que a gente olha para isso? Quando que aquilo que vem de Deus começa, de repente, não só ser um privilégio, mas também atrapalhar a gente? Por que eu estou dizendo isso? No episódio 1, nós falamos que a questão da saúde emocional ela é um tema geral da sociedade, não é só um tema do líder religioso. Está em todos os cantos, né? Mas nós queremos focar no líder religioso. E um componente do líder religioso, da obreira, do pastor, da pastora, é essa coisa de vocação, né? Essa coisa que a gente diz, não, Deus me chamou. Né? Como que a gente olha para isso? Quem sabe a gente começa com você, Oswaldo, né? Que tem, né, uma longa caminhada também nessas conversas e nessas experiências. Muito obrigado pelo convite tão especial para estar com vocês, de rever gente tão querida da caminhada. E quando você falava, me lembrei de um pequeno livrinho que eu escrevi muitos anos atrás, do Chamado ao Campo, quando eu comecei a tentar descrever essa questão da vocação, coisa muito complicada para a gente definir muitas vezes o que é humano, o que é divino, tantas coisas. E também tenho tido essa oportunidade dessa caminhada mais longa, servindo como pastor nesses 45 anos de ministério pastoral, missionário, vivi a realidade da igreja local e nesses últimos 25 servindo como missionário. Então, mais ou menos, gente, eu tenho vivido essa tensão desse binômio entre o peso e o privilégio da vocação. E para mim, o peso do trabalho tem a ver com a expectativa de quem espera, não é? De onde vem essa expectativa? Ela pode vir de você mesmo, ela pode vir da igreja, ela pode vir de uma organização social, ela pode vir de uma liderança estabelecida. A gente precisa entender de onde vem essa expectativa. E me parece que, em muitos momentos, essas expectativas elas vêm ou elas são oriundas de motivações erradas, de apreensões, de medo, de sujeição àquilo que nem sempre está correto. Então, o confronto da expectativa com a realidade se torna, a meu ver, muitas vezes algo totalmente antagônico, e levando muitas vezes o líder, no caso o líder evangélico, a manipular pessoas, a manipular números, manipular resultados. Então, nesse momento, já que nós estamos falando da questão muitas vezes emocional, o conflito interno se estabelece. E há duas possibilidades, a meu ver: o retorno à realidade, nua e crua, ou a tentativa de ignorar esse conflito interno. E nessa caminhada minha, eu tenho visto muita gente carregando um peso quase insuportável para manter a vocação, através dessas expectativas, e não de saber lidar com os próprios conflitos internos. Então, nesse sentido, o privilégio deixa de existir na vocação e ele passa, a vocação passa a ser capitaneada por esses momentos de expectativas, de conflitos. E esse é um assunto, então, que poderíamos aí, quem sabe, caminhar muito mais. Mas, a meu ver, a princípio, eu teria essas observações, Valdir.
De fato, a gente teria muita coisa, né, para conversar sobre isso nós dois, né, que já temos, digamos, décadas aí na caminhada, a gente também, de repente, percebe o quanto tem de auto-engano, né, na nossa própria caminhada. Érica, essa coisa do peso do privilégio, como é que você escutou isso? Como é que você ajuda a gente a discernir isso? Bom, quero agradecer também, uma alegria estar de novo com você, Valdir, com você, Cláudia, e conhecer, assim, pessoalmente o pastor Oswaldo Prado, que eu só o conheço de nome, né? Eu achei interessante a tua colocação, que você colocou assim, quando isso se torna mais peso do que privilégio. E eu acho interessante isso porque uma vocação, um trabalho, seja ele lá qual for, ele vai ter pesos e privilégios. Mas a tua colocação é quando é maior o peso do que o privilégio. Eu acho que quando se torna mais peso do que privilégio, é um indicativo de que algo não está bom. Eu fui convidada no ano de 2019, em agosto, eu participei de um congresso da psicologia, não é um congresso do meio cristão, religioso, e para compor uma banca sobre o sofrimento psíquico de líderes religiosos. E depois, esse congresso originou um livro e eles pediram para a gente escrever um capítulo da nossa fala. E eu confesso que eu tive um pouco de crise para escrever, porque eu falei, sofrimento psíquico de líderes religiosos, esse era o tema do meu capítulo. Eu pensei, não é possível existir um líder religioso que não sofra. E eu fui me recordando, e citei até mesmo líderes que a gente vê, que a gente identifica na própria Bíblia, né? Mas a questão é quando que esse sofrimento psíquico, esse sofrimento, seja lá de qual for esse peso na tua linguagem, quando que isso passa a ser assim algo além, né? Eu identifico que quando o peso é maior do que o privilégio, e não somente quando o peso é presente na vocação, eu acho que a gente poderia já pensar que pode ser um indicativo de que existe desajustes e que existem algumas questões que precisam ser trabalhadas, né? Então, o peso ele existe e vai sempre existir, mas quando ele se torna maior, eu acho que aí tem algo que a gente precisa olhar. E, Érica, com todos os estudos que você fez, né, também esse capítulo do livro é algo que você tem olhado. Você falou de precisa olhar e você tem olhado, você tem se dedicado, né? Até no começo eu li aqui algumas teses, estudos que você fez, né, e continua aí, tanto o burnout em pastores e pastores, esgotamento de líderes religiosos, sobre estresse, burnout, resiliência, a relação com a religiosidade e espiritualidade. Enfim, o que você descobriu, mas na verdade o que você tem aprendido, eu vou dizer, o que tem sido revelado para você, né, com todos esses estudos. Eu acho que além dos estudos, as conversas, você também facilita muitos encontros, você está em muitas conferências, então além do que você estuda, as conversas com as pessoas que você encontra. Uhum. Bom, eu acho que talvez a primeira coisa que eu começaria dizendo eu tenho descoberto que um líder religioso, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, tem humanidade, são humanos. Parece muito maluco dizer isso, mas eu acho que as profissões de ajuda, de uma maneira geral, e como vocês, o Valdir e o pastor Oswaldo comentou no início, especialmente essa profissão, essa ocupação, vamos dizer assim, de líderes religiosos, ela tem algumas especificidades. Então, eu acho que quando a gente fala que uma das primeiras coisas que eu tenho descoberto é que são homens e são mulheres, são gente de carne e osso, né? Então, esse fator da humanidade, se são humanos,
são homens e mulheres sujeitos a qualquer desafio, a qualquer psicopatologia, a qualquer situação de vida, né? Quando eu defendi o mestrado, a minha pesquisa, que foi no ano de março do ano de 2017, pelo Instituto de Psicologia da USP, um dos professores da banca, que ele é um professor que ele compõe a cadeira de Psicologia da Religião, ele ficou assim impressionado com os dados. Para ele foi uma surpresa, né? Talvez por ele não ter um contato, uma abertura, um contato mais a nível pessoal e não só midiático, do que se vê, do que tem configurado como estereótipo do que é um pastor, do que é uma pastora. Então, quando ele viu, tem na minha pesquisa um quadro, que eu acho que é um quadro muito interessante, que eu elenco as 11 categorias que surgiram nos discursos de pastores e pastoras, como, por exemplo, uma vontade constante de desistir, uma sobrecarga muito grande, uma cobrança e expectativa elevada de terceiros. O pastor Oswaldo Prado já tocou um pouco nisso. Uma autocobrança também, culpa, isolamento, apatia, cansaço, solidão, desgastes, desconfiança. Isso foram categorias que eu identifiquei na minha pesquisa. E quando esse quadro, esse professor, ele bateu os olhos nesse quadro, ele falou: opa, como assim? Eu vejo que isso existe entre professores, mas eu nunca imaginei. Então, assim, essa questão da gente olhar que são homens e mulheres e, como tais, eles estão sujeitos, nós estamos sujeitos, né? Uma questão interessante é que eu tenho percebido que existem algumas especificidades. Eu fiz parte, um bom tempo, de um laboratório lá dentro da USP que só estuda as doenças de desdobramentos de estresse. O burnout, ele é uma síndrome que ele tem um desdobramento do estresse. A gente fala que é um estresse ligado ao trabalho, à ocupação. Então, lá nós não somos muito a favor, assim, nesse grupo, dessa categoria das 20 profissões mais estressantes. Não. O que a gente tem como base é que as profissões, as ocupações, de uma maneira geral, elas têm algumas especificidades. E é muito curioso, porque tem um lado muito bom de você pesquisar, entrevistar pastores e pastoras, porque eles acabam até orando pela tua pesquisa e por você. Mas tem um dado muito curioso que chamou muito a minha atenção, é que eles não sabem dizer quando o ministério começou. Porque uns identificam que começou com o chamado, outros, no meu caso, que estudei pastores e pastoras da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, então eles têm o seminário, depois eles têm aquele tempo de licenciatura, então a conta não fecha. Isso diz algo para mim. Isso diz algo para mim relacionado a isso, do quão é difícil quantificar. Se em determinadas profissões a pessoa faz a faculdade, se forma, pega o diploma, começa a trabalhar, esta é uma que começa com um chamado, começa com algo muito excepcional, né? Então, eu poderia ficar falando várias outras coisas sobre o que eu tenho encontrado, mas eu tenho encontrado homens e mulheres de carne e osso, humanos, que, curiosamente, vivencia situações que não são diferentes de pesquisas desse mesmo tema com outras profissões, como, por exemplo, com médicos, com médicas, com psicólogos, psicólogas. Então, eu começaria falando isso. E você usou uma expressão, né, Érica? Nunca imaginei. Né? Que foi na banca, isso aflorou, né, no teu trabalho. Oswaldo, acho que algumas coisas a gente podia dizer também da gente, né? Nunca imaginei. Né? Não sei se você teria, né, quanto você quer, né, de repente dizer, olha, como é que você passou por essas coisas? O que você poderia falar para a gente, ou gostaria de compartilhar com a gente? Eu fiquei tão feliz de ouvir a Érica, e feliz porque
de alguma maneira estamos conectados pela mesma denominação e temos gente conhecida ao redor, lá no Hub Sorocaba, o Caio e outros, mas também quando ela enfatiza ou ressalta a questão da humanidade, a questão dos limites. E eu diria assim que muito do que eu aprendi nessa área, e aí eu vou fazer um confronto com o chamado, como eu vivi parte da minha vida dentro de uma corporação, no caso da Ford, trabalhando debaixo de uma pressão incrível, terrível, né? Quem conhece a cultura americana sabe que cada minuto o dinheiro tem que render e tudo mais. Então, mas por outro lado, eu aprendi sobre a minha humanidade não no seminário, mas dentro de uma corporação. Quando eu lembro de tentar progredir lá dentro, na área de finanças, tudo, e você sentar ao lado de um cara e falar assim, você pode me ensinar? E o cara do lado fala assim, se vira, Oswaldo, se vira. Né? Então, essa questão dos mimimis, né, dos pastores, e de se sentirem afligidos e perseguidos, muita coisa eu pude aprender, e Deus me deu essa oportunidade, que eu considero uma graça dele na minha vida, para depois poder pastorear e liderar. Sobre a questão do que eu passei, eu peço então a bondade de vocês, de quem sabe uns 3 minutos eu poder falar, mas isso me remete a algo que eu passei recentemente. Hoje eu me enquadro, eu diria assim, como um líder que está envelhecendo, né? Não envelhecido. Mas cheguei na casa dos 70, né? Então agora para frente a gente sabe que muita coisa vai mudar e tem mudado. E tanto a Cirlei como eu já servimos em muitas partes do Brasil, em outros países. Nossa história tem sido marcada, como você ouviu aí, pelo cuidado integral de missionários. Eu vivi viajando com ela para muitos países para dar apoio, eu dando apoio pastoral, ela dando apoio emocional como terapeuta familiar que ela é há muitos anos. E então eu fui levando, né? Como diz a música, né? Eu fui deixando a vida me levar. E recentemente eu tive uma experiência, eu diria, inusitada, aos 71 anos, de um vale profundo, de profunda solidão, de muita tristeza de alma. E eu tive oportunidade de, lá em Portugal, nós estávamos lá nessa altura, servindo como pastores de missionários da CEPAL na Europa, em vários países a gente viajava para dar apoio pastoral a eles, e eu me vi entrando nessa fase, que depois foi detectado que eram as perdas que eu tive nos últimos 3, 4 anos. Né? Eu passei por um Covid terrível, fiquei com 60% do pulmão tomado, e depois, quando fomos a Portugal, eu decidi doar toda a biblioteca aqui para a FTSA, e foram muitas perdas, que eu não tenho tempo para elencar agora. E essas perdas, então, provocaram o que eu passei a sentir. Eu lembro que eu ia em algumas cafeterias portuguesas tentar falar com algumas das pessoas e eles não davam a mínima. Né? Eles não davam a mínima. Até que um dia eu entrei numa crise mesmo, forte, muito forte. E aí, conversando com a liderança da CEPAL e conversando com um psiquiatra e um psicólogo, amigos, eles recomendaram que eu retornasse imediatamente ao Brasil. E isso faz mais ou menos 1 ano. E a partir de lá, eu estou sendo tratado. Vale a pena ressaltar, eu estou sendo tratado. Eu ainda passo por medicamentos e outras coisas, mas graças a essas pessoas da saúde emocional, eu consegui superar algumas coisas. Em fevereiro, o meu terapeuta disse assim: Oswaldo, volte à pista da dança, mas volta devagar, por favor.
Então, é mais para dançar uma valsa, não nada de um samba pesado aí que não daria certo, né? E eu queria ressaltar isso, sabe, Valdir e Cláudia, que sem ajuda profissional eu não conseguiria sair da crise. Eu queria dizer isso para alguns colegas meus de ministério, sejam missionários, pastores, pastoras, né, missionárias. Por favor, não deixe de buscar ajuda, né? O texto do salmista é tão claro, né? Enquanto eu calei, os meus ossos definharam, e eram gemidos mesmo que eu tinha, o dia todo, né? O dia todo. E eu resolvi buscar ajuda, e o processo de cura pôde se iniciar. E eu segui essas orientações, entrei num período longo de afastamento ministerial, entrei no estaleiro, como a gente diz, né? E nessa altura da minha vida, eu precisei encarar a minha vulnerabilidade física, não tenho mais resistência para algumas coisas. Tenho tentado enfrentar a minha vulnerabilidade emocional, minha solidão, minha incompreensão dos tempos atuais, a sabedoria com murmuração, eu diria também a amargura com a adaptação, tentar ser exemplo, não ser manipulador, coisas que eu provavelmente fiz na minha carreira, mas que hoje eu estou revendo. A minha diminuição de trabalho, viagens que eu fazia, quem sabe vocês me conhecem, Valdir me conhece bem, Cláudia também, a própria vulnerabilidade financeira. Então, todas essas questões, gente, eu tive que enfrentar, mas eu fui buscar ajuda. E até hoje, né, eu faço isso. E com isso eu tenho podido me sentir melhor. A minha espiritualidade, ela foi renovada. Eu tenho sentido isso bem de perto. Eu tenho podido rever muitas coisas que eu fazia e que, na verdade, eram manipulações, né, como um líder, né? Quem sabe acertos também, mas situações que hoje eu certamente não faria. Então, eu teria alguma coisa a mais, mas eu só queria deixar isso, que a nossa situação pode acontecer de vulnerabilidade emocional, crises ou certas patologias, como disse tão bem a Érica, elas surgem, elas aparecem. Por favor, cuidem de cada uma delas. E obrigado, Oswaldo, por compartilhar com a gente. Nós recebemos você e o teu compartilhar como um gesto sagrado, né? Que compartilha dessa tua caminhada e essa tua exortação para buscar ajuda e a possibilidade de encontrar Sim. ajuda, né? E de ter ajuda, que em parte expressa um pouco o que é o corpo de Cristo, mas também é o que a gente encontra na nossa própria sociedade em termos de recursos que nos ajudam. Muito obrigado, Oswaldo, por esse compartilhar. Sim, né? Oswaldo, quero realmente agradecer, né? Quando a Érica falava que ela encontrou foram homens e mulheres, seres humanos. E você tá dizendo, eu sou um ser humano, porque é isso que nós somos, nossas vulnerabilidades, fragilidades, né? E nisso eu quero, Érica, conversar com você, porque assim você tem encontrado, como você disse, né? Homens, mulheres aí no ministério, e num contexto de que precisa cuidar do outro, né? Num chamado, Oswaldo também, de cuidar do outro, olhar para o outro. Então, como é exercer este autocuidado que Oswaldo está dizendo, olha, busca ajuda, olha para você, né? Que ele falou, eu estou sendo tratado. Como é exercer esse autocuidado neste contexto onde você está tem uma expectativa de que você vai cuidar do outro? Verdade. E uma expectativa muito alta, né? São representantes de Deus aqui na Terra, então o crivo é muito alto, não é verdade?
Eu tenho dito e descoberto que as relações de cuidado, eu tenho identificado assim que existe uma complexidade muito grande nas relações de cuidado. E eu tenho visto, a partir da minha própria vida e nas pessoas que eu atendo e nos lugares nos livros que eu leio, nas pesquisas que eu faço, de que eu acho que essa complexidade, ela se resumiria em 3 dimensões. Existe essa dimensão do cuidado ao outro, e nós estamos falando de profissões de ajuda, o pastor, a pastora, o líder é aquele que cuida, ele foi chamado para exercer esse cuidado. Mas existe também esse autocuidado, e existe também isso que o pastor Oswaldo trouxe, esta abertura para receber o cuidado. E se nós pegássemos essas 3 dimensões e colocasse aí num termômetro ou num gráfico de pizza e olhássemos assim para a nossa própria vida, quantos % da minha vida eu estou cuidando do outro, me cuidando e aberta para receber também o cuidado através de outro. Né? Um dos grandes desafios que eu identifico na liderança cristã, na liderança religiosa, é quase que como uma cola bem forte ao papel líder, pastor, e esquece essas outras dimensões. Né? Eu gostei muito, no final do ano passado, eu entrei em contato com 2 materiais muito interessantes. Um é um livro do Anselm Grün, do monge beneditino alemão, que o tema é cuidar de si e cuidar do outro. E ele propõe que é verdade que a gente vive numa sociedade muito individualista e que tem que ter esse movimento do eu para o tu. Mas nós estamos falando de um grupo de pessoas que eles automaticamente já vão para o tu sem partir de si. E tem um outro livro também que se chama Autocuidado de Verdade, de uma psiquiatra. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela é indiana, mora nos Estados Unidos, ela é uma das escritoras do New York Times, e a doutora Pooja, ela traz um livro Autocuidado de Verdade. Então, antes da gente dizer, porque eu acho assim, ninguém que está nos ouvindo iria contra essa afirmação de que o autocuidado é importante, certo? O autocuidado é muito importante. Às vezes a gente está deixando de fazer algo que, inclusive, a gente acha importante. A gente até no discurso a gente fala. Mas a doutora Pooja, ela traz assim, que existe um autocuidado de verdade e um autocuidado que é muito mais mercantil, que é muito mais gerenciado por uma mídia, por uma coisa do consumo. Ela faz uma brincadeira, autocuidado de verdade, além dos cristais, dos spas e das outras coisas. E ouvindo o pastor Oswaldo Prado falar, um dos primeiros, ele materializou com a fala dele, com a vida dele, uma das primeiras características que a doutora Pooja traz do que é um autocuidado de verdade. Porque um autocuidado de verdade, ele não é um autocuidado externo. Ele é um caminho interno. Ele é uma jornada interior que passa por você se escutar, que passa por você ter atos de compaixão e de gentileza com você mesmo, porque o líder religioso, ele é quase que doutrinado a exercer essa compaixão, essa generosidade para o outro. E sem ter essa generosidade, essa autocompaixão consigo mesmo, passa por o autocuidado de verdade, passa também para, além desse aprender a dizer não, a estabelecer limites, é um trabalho interno, não é um trabalho externo. E é interessante, porque das 11 categorias da minha pesquisa que surgiu, elas têm algo interessante. Parece que nós estamos falando da mesma coisa quando eu falo, por exemplo, de expectativa elevada, de culpa, de solidão, de desgaste, disso, daquilo. Parece que a gente está falando da mesma coisa, mas nós não estamos falando da mesma coisa. Dentro dessas 11 categorias, a gente pode identificar que algumas delas já são sintomas do burnout,
outras são facilitadores internos. Uma autocobrança, uma exigência de si mesmo, uma busca por uma performance. Isso são facilitadores internos, que isso precisam ser trabalhados. E nós nem precisamos entrar no caso aqui, mas que também existem alguns gatilhos institucionais também, né? Mas pensando na dimensão do autocuidado, como o próprio nome diz, eu acho que tem muito mais a ver com esse reconhecimento interno. E eu acho o seguinte, nós vivemos em exageros, em extremos. A gente sabe que a gente vive em si uma cultura hoje que é uma cultura do eu, do individualismo. Mas eu acho que a gente partir para o cuidado do outro sem cuidar de si, eu acho que isso é... Eu estava esses dias atrás também, para fechar, retomando aquele livro do Pastor Contemplativo, do Eugene Peterson, e ele, num determinado momento, ele escreve algo do tipo assim: como que eu posso guiar as pessoas a um lugar tranquilo, ao lado de águas quietas, ele usa essa expressão, se eu me encontro em um movimento perpétuo? Eu acho que a gente, como diz aquele provérbio chinês, se vocês já me ouviram falar, eu gosto muito dele, que a mentira mais difícil da gente discernir é aquela mais perto da verdade, não é mesmo? Então, é muito fácil a gente identificar que não é legal a gente só pensar em si mesmo e não pensar no outro. Mas a gente corre o risco desse descuido, dessa falta de autocuidado nosso, e já nesta, eu diria que quase que com uma missão kamikaze, a gente entra aí num avião sabendo que não vai ter volta para cuidar do outro sem cuidar de si, né? Então, eu vejo assim que nós estamos sendo quase que convidados a um equilíbrio entre essas dimensões do cuidado do outro, do cuidado que eu faço comigo mesma, do autocuidado, e com esta abertura para receber o cuidado do outro. Porque eu tenho visto alguns casos que só para no autocuidado. Eu cuido do outro e eu me cuido, e não preciso de ninguém. E eu acho que a fala do pastor Oswaldo Prado, ela está exatamente em consonância com isso que eu estou dizendo, de que essa abertura para o cuidado do outro, não vou entrar abrir muito essa janela, mas a gente vive a falta de acessibilidade da saúde mental ainda, a saúde mental é um problema de saúde pública no Brasil. Na verdade, é triste ver que muitas pessoas ainda não têm acesso, enfim, mas esta abertura para essa busca, eu acho que também é muito importante. Oswaldo, a gente, né, essa busca do autocuidado, cuidado do outro, essa inter-relação, né, que a Érica falou para a gente, eu imagino que agora, né, nesses últimos meses, de repente, estão surgindo algumas coisas até novas, né? Assim, em que medida, o que você está trazendo, né, para o teu ministério hoje, né? Os aprendizados, as riquezas, o que tá brotando aí, em termos desse autocuidado e do cuidado do outro? Então, Valdir, é difícil especificar uma ou outra situação. Há um remodelamento na vida, há um remodelamento de prioridades. A vida pastoral e missionária, ela é recheada de sacrifícios, de carregar peso, de cuidar, como falou a Érica tão bem, do próximo e o desprezo de si mesmo. Então, nesse tempo, eu tenho aprendido a rever alguns desses conceitos, sabe? A renúncia, o conforto. Eu lembro que quando eu saí da Ford,
para iniciar um pastorado de tempo integral lá em São Paulo. Eu abdiquei de muita coisa. Se eu não tivesse uma esposa ao lado aí, corajosa, que é descendente alemã e tal, que é forte, né? E eu não sei se eu teria suportado, porque eu vivi uma vida de conforto, eu tinha bom rendimento, e eu fui, depois que recebi um provento que era muito, muito menor, né? Então, o que fazer nesses momentos, né, que eu estou vivendo também agora, de todas essas renúncias, em que você vê agora, você olha para si mesmo, olhando para mim, né, Oswaldo, dizendo, puxa vida, valeu a pena? Isso me remete à figura de Abraão, né, naquele texto sobejamente conhecido lá do seu chamado, lá em Gênesis 12. Tenho chamado isso de teologia dos rompimentos, né, porque o processo que ele viveu foi um processo de rompimento de terra, de parentes, de lugar para onde ir, que não sabe, de aceitar o pedido de sacrifício do seu próprio filho, na verdade era o filho da promessa, né? E tudo isso, então, eu nesse momento estou revendo esse processo de renúncias que eu fiz, né? Eu olho para Jesus, que também passa por esse rompimento, que é um rompimento, eu diria assim, mais glorioso que alguém poderia passar, que é deixar a glória do Pai para viver a sua humanidade, né? E viver a nossa humanidade. Então, depois eu retorno, sabe, Valdir, ao episódio de Abraão, e ao contrário do que se poderia esperar, ele se tornou pai de uma grande nação. Então, para eu manter a minha saúde emocional, eu preciso reconhecer que esse chamado vem de Deus, que ele tem a chancela do Espírito Santo, né? Que não é uma necessidade pessoal de reconhecimento. Essa é a luta diária do pastor, do missionário, essa linha tênue que tem feito muitas dessas pessoas adoecerem. O que responder, quantas vezes visitando missionários no campo e tal, o cara fala para mim assim, Oswaldo, não aconteceu nada, o que eu vou escrever para os mantenedores? Você tem que escrever, nada aconteceu. A semelhança de Adoniran Judson e outros aí, não é? Que viveram antes de nós. Não aconteceu nada. Mas esse processo eu estou aprendendo a olhar para trás e perceber que algumas dessas renúncias que eu fiz valeram a pena, né? Causaram dores, causaram cicatrizes que eu carrego até hoje, mas que tem me feito me conhecer melhor, para poder servir melhor o próximo nos anos que Deus ainda me der de vida. Então, os rompimentos que podem levar ao sacrifício fazem parte da missão de Deus, né? Que nós devemos obedecer ou não. Para mim, essa é a questão crucial, Valdir. Érica, obrigada, Oswaldo. E vou voltar para você daqui a pouco. Mas, Érica, o Oswaldo trouxe alguns exemplos, né? No começo mesmo você falou, olha, tem alguns exemplos aqui na Bíblia, né? Mas que palavras bíblicas vêm à sua mente de esperança? Eu sempre falo, né? Isso aqui é um diálogo, são diálogos de esperança. A gente reconhece ao desafio, à situação. Mas também a gente olha por um evangelho que é o evangelho da esperança. Então, o que vem à sua mente? Sabe que eu vou abrir aqui e vou ler algo que eu recebi hoje de manhã de uma amiga muito querida. Eu não sei a versão que ela tirou, mas é o texto de 1 Timóteo 4, 16. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Né? Eu vejo aqui um convite tão assim, tá tudo bem
cuidar de si mesmo, né? E como que isso vem tão entrelaçado, interligado com esse cuidar do outro. Então, esse texto bíblico que eu recebi hoje, ele está queimando aqui no meu coração e eu compartilho com vocês. A gente tem dois textos que foram mencionados, né? A história de Abraão, essa palavra cuide de você mesmo, né? E eu acho que essa é uma das coisas que a gente quer trazer, né? Que o mesmo Deus que nos chama não necessariamente, não para fazer em primeiro lugar, mas nos chama para ser, né? Então esse Deus que nos chama, ele também é o Deus que nos cerca por recursos, nos cerca com pessoas, e ele é o Deus que nos alimenta com irmãos e irmãs, nos alimenta com a sua palavra, e é assim que ele vai, né? Ele vai nos preparando para essa vida a serviço dele, que é, como o Oswaldo falou, né? Uma vida de sacrifício, uma vida onde a gente tem momentos difíceis, mas tem essa palavra dele que nos acompanha, o Espírito dele que sopra e que assim vai, né, desconstruindo as nossas ilusões para encontrar a realidade da nossa vocação e do nosso chamado. Eu acho que é isso que a gente queria acentuar, marcar nessa conversa de hoje também. Isso. Queria novamente agradecer a Érica por estar aqui, Oswaldo, não só por estar, mas por abrir o coração de vocês, né? E, novamente, eu vou voltar, a gente só ser humano, eu quero agradecer, porque, além de compartilhar sobre estudos, compartilhar da experiência e da vida. Agradecer muito. Também agradecer você que está ou nos ouvindo, ou nos vendo e ouvindo, né, por nos acompanhar, Diálogos de Esperança. Um agradecimento especial, né, Valdir, à Agência Tônica, que nos cedeu gentilmente aqui o estúdio, por isso nós estamos gravando aqui. E já anunciar o próximo episódio, porque como o Valdir disse no começo, a gente voltou e voltou diferente, né? A gente voltou em outro formato e a gente está trabalhando aí em tema em série. Então, nosso próximo episódio, quem cuida dos líderes cristãos? Então, vem como uma pergunta, quem cuida dos líderes cristãos? Autocuidado e responsabilização. Então, volte e esteja conosco aí de alguma forma no próximo episódio. E nós voltamos sempre de novo como Ultimato, como Visão Mundial, como Aliança Evangélica e como Tier Fan, porque nós cremos na importância de caminhar juntos. Isso. E juntos é uma forma de a gente buscar a nossa própria saúde emocional. Paz. Paz contigo e comigo e com todos nós. Obrigado. Obrigada.